Mais uma vez, boa noite a você que está conosco, acompanhando essa vigília até esse momento. E o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus, sobre quem estamos falando esta noite, esteja em seu coração, em sua vida e em seu lar. Eu quero agradecer muito ao pastor Gilson, meu amigo, pelo convite que me fez mais uma vez para estar aqui. Obrigado. Muito bom estar com você. Você é um grande homem de Deus, uma inspiração para todos nós. Já te falei isso mais de uma vez. Eu tenho o privilégio de trabalhar na Casa Publicadora Brasileira e ali a gente faz livros para abençoar e edificar a igreja e para levar a mensagem de salvação para as pessoas. E é muito bom quando a gente encontra um pastor, um amigo, que se empolga com aquilo que a gente faz e promove esse material, que a gente faz exatamente para que as pessoas sejam abençoadas. Então, queria muito mesmo te agradecer pelo trabalho que tem feito hoje com este livro, A Revolução do Espírito, o trabalho que fez também com o livro Preparação para a Crise Final. Todo esse conteúdo é uma grande bênção para a igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas, não só com o conteúdo das pregações e das vigílias aqui nesta igreja, que se tornou um púlpito muito importante para abençoar a igreja no Brasil inteiro e em outras partes do mundo, nós sabemos disso, e falamos isso para a glória de Deus. Mas não só as pregações, como também um conteúdo publicado, fundamentado, que tem subsidiado a fé de muitas pessoas. Então, louvado seja Deus pelo seu ministério e por esse apoio que tem dado para a edificação da igreja por meio da promoção de livros. Eu sei que isso não é novidade no seu ministério, você sempre fez isso, mas nesse momento especial em que as pessoas buscam conteúdo e literatura, você tem sido usado por Deus para isso. Então, louvado seja o nome de Deus. Muito bom. Chegamos agora à nossa última hora em que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O pastor Gilson tem falado aqui de milhares de dispositivos que estão conectados conosco, falou aqui de 70 mil, e eu tenho certeza que o interesse das pessoas nesta vigília se dá exatamente por conta do tema. Ao virmos para cá, eu e o pastor Michelson juntos conversávamos sobre como é gostoso preparar sermões sobre o Espírito Santo, e nós dissemos ali que é muito bom porque nós estamos falando sobre o assunto, e o assunto está conosco no momento que preparamos o assunto, isto é, o Espírito Santo vem para iluminar a nossa mente, e é maravilhoso que isso acontece, porque ao exaltarmos o Espírito Santo por meio da pregação, exaltamos a Deus, a terceira pessoa da divindade, esta pessoa que trabalha em nosso coração. Neste momento, eu gostaria de falar a você sobre a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fala quando ele se pronuncia a alguém? Qual é o conteúdo do Espírito Santo e como essa voz se manifesta ao comunicar as verdades de Deus ao nosso coração? Vocês sabem que a manifestação mais poderosa que a humanidade já viu da presença do Espírito Santo se deu na chuva temporã, ou seja, a primeira manifestação que a igreja vivenciou, a igreja cristã, a chuva temporã, por ocasião da festa de Pentecostes, que ocorreu no primeiro século da era cristã. Ali, na festa de Pentecostes, a igreja recém-inaugurada experimentou uma chuva poderosa do Espírito Santo, identificada como chuva temporã ou primeira chuva, que fez com que a semente pudesse germinar, a semente do Evangelho pudesse germinar e a igreja pudesse surgir para ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação da humanidade. É curioso pensarmos e sabermos que a primeira manifestação grandiosa do Espírito Santo se deu exatamente no contexto da festa judaica do Pentecostes. Os judeus têm várias festas em seu calendário, porém 3 festas são as mais importantes, são consideradas festas de romagem, isto é, festas em que o povo judeu que está disperso em várias partes do mundo é convocado ou é convidado a se dirigir a Jerusalém para a celebração. A primeira é a festa da Páscoa,
que celebra a libertação dos judeus ou dos hebreus do cativeiro egípcio, e vocês sabem que a festa da Páscoa remonta ou remete ou simboliza a libertação que Cristo fez no Calvário, a libertação que Ele nos oferece no Calvário do pecado, da escravidão egípcia do pecado. Essa é a festa, a primeira mais importante festa dos judeus. A segunda, que vem na sequência, 50 dias depois da Páscoa, se celebra uma segunda festa muito importante, e a festa do Pentecostes. É muito interessante pensar que a festa do Pentecostes, ou a festa das semanas, ou o Shavuot na língua hebraica, esta festa, ela está associada cronologicamente com a dádiva da lei no Sinai. Cerca de 3 meses depois da saída do povo do Egito, eles chegaram ao sopé do Monte Sinai, e ali eles receberam a lei de Deus, o Decálogo. Então, esta cerimônia importantíssima que deu início à nação dos hebreus, ela é celebrada, esta cerimônia da dádiva da lei é celebrada por meio da festa do Pentecostes, que é considerada pelos judeus como a renovação anual da aliança que Deus fez com os judeus ou com os hebreus no Monte Sinai, quando Ele deu a sua lei, estabelecendo os princípios sobre os quais aquela nação seria regida. E a terceira festa mais importante dos hebreus é a festa dos tabernáculos. Esta festa simboliza a bênção que eles receberam de habitar em cabanas ao longo de sua peregrinação até Jerusalém, até Canaã. E esta festa, ela representa ou simboliza a volta de Jesus, quando todos nós tabernacularemos, isto é, estenderemos ou teremos uma tenda, ou moraremos na tenda que Deus estenderá para nós no céu e finalmente na nova terra renovada. Então eu quero fazer você pensar nesse momento que a festa do Pentecostes foi a ocasião que Deus escolheu para batizar o seu povo, a igreja inicial, com o Espírito Santo. E a festa do Pentecostes, ela é a renovação da aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, quando Ele deu ao seu povo a sua lei. Com base nisso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 19, e aqui você vai acompanhar comigo como se deu esta aliança que Deus deu com o povo no Sinai, aliança esta que é renovada na festa do Pentecostes e que foi poderosamente renovada no Pentecostes do primeiro século, no ano 31, quando a igreja recebeu a chuva temporã, o poder do Espírito Santo. E nós vamos perceber as semelhanças que há entre o Pentecostes e a dádiva da lei no Monte Sinai. Então abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, vamos ver algumas coisas que são importantes para o nosso estudo neste momento. Êxodo 19, versículo 5, aqui nós encontramos as bases do estabelecimento da aliança de Deus com o seu povo. Lembre-se que o povo de Israel havia permanecido como escravo no cativeiro egípcio por cerca de 430 anos, e com mão poderosa Deus livrou Israel do Egito, enviou 10 pragas sobre aquela nação, e depois de tirar o povo de lá, ainda fez o ato maravilhoso, extraordinário de abrir o Mar Vermelho e libertar o povo de Deus da escravidão e da opressão faraônica. E agora, ao sopé do Monte Sinai, Deus resolve fazer uma aliança, um pacto de amor com aquele povo, para que aquele povo passasse a ser seu povo de propriedade peculiar, seu povo exclusivo. E aqui no versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo, Deus estabelece quais são as bases daquela aliança que Ele, o suzerano, Deus Todo-Poderoso, faria com seu povo, que seria seu vassalo. Nessa relação de aliança havia princípios que deveriam nortear este relacionamento. Veja comigo o versículo 5.
Diz o Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quero destacar com vocês aqui a ocorrência do verbo ouvir. A recomendação do Senhor a Israel, no contexto em que ele faz uma aliança com o seu povo, na dádiva da lei, que depois vai ser celebrada anualmente com a festa do Pentecostes, é: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Observe que o verbo é ouvir. Deus está pedindo que o povo ouça o que ele tem a dizer. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se vocês quiserem fazer uma aliança comigo, a única coisa que vocês precisam fazer é ouvir o que eu tenho a dizer a vocês. E antes do verbo ouvir, aqui um advérbio que modifica esse verbo, intensificando o significado desse verbo. O advérbio é diligentemente. Então Deus está dizendo: olha, eu não quero que você ouça de maneira despretensiosa o que eu tenho a dizer. Eu não quero que você ouça de maneira desatenta o que eu tenho a dizer. Eu preciso que você, Israel, ouça diligentemente o que eu tenho a dizer. Porque se você ouvir o que eu tenho a dizer a você, você se tornará a minha nação peculiar. Então, observe que o primeiro requisito da aliança que Deus faz com o seu povo é pedir que seu povo ouça diligentemente o que ele está pronunciando. É muito importante que você saiba, nesse contexto agora, que o verbo ouvir é a tradução da palavra hebraica Shema. Esta palavra é muito importante para a cultura bíblica do Antigo Testamento, porque ela tem um significado poderoso, ouvir, Shema. A palavra Shema, ela é traduzida na Bíblia hebraica tanto como ouvir, como obedecer. Então, lembra disso, Shema, traduzida como ouvir aqui, significa tanto ouvir quanto obedecer. Porque para Deus não há diferença entre ouvir e obedecer. Porque para Deus, se você ouve o que Ele está dizendo, naturalmente você vai obedecer. Só não obedece a Deus quem é surdo espiritualmente para ouvir a sua voz. Só não obedece a Deus quem é louco o suficiente para não compreender o que Ele está dizendo. Mas se sua mente consegue sintonizar com a mente divina e você ouve o que Deus está pronunciando, a obediência é um resultado natural. É muito interessante que nesse mesmo verso que acabamos de ler, um correlato do verbo, um cognato do verbo Shema aparece aqui, que é o verbo chamar. São palavras sinônimas, e aqui é traduzida com a palavra guardardes, que nós sabemos que em língua portuguesa está associado com obedecer. Observe que nós guardamos o sábado, ou seja, nós obedecemos o mandamento de Deus em relação ao quarto mandamento. Então, Shema e chamar significam ouvir, guardar e obedecer, e são palavras sinônimas. Então o que Deus está pedindo do seu povo é que ele ouça diligentemente o que ele tem a dizer. Porque se o povo, ouvir o que Deus tem a dizer, a consequência aqui é: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então deixa eu dizer uma coisa para você em nome do Senhor Jesus nesta noite uma vez mais. Deus é um comunicador por excelência. E a obra da salvação que Deus executa na vida do ser humano se dá por meio das palavras que Ele pronuncia a nós. E se nós quisermos que a salvação seja efetuada em nossa vida, é fundamental que nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir o que Ele tem a dizer. Ouvindo o que Deus tem a dizer, nós obedeceremos o que Ele tem a dizer. Observe, porém, que o povo de Israel, conforme eu disse, ficou no Egito 430 anos, e o Egito era uma terra
pagã. E a religião pagã não é uma religião que se fundamenta na fé, que é decorrente da audição da palavra de Deus. A religião pagã, por sua vez, é uma religião de obras, é uma religião de fazer coisas para aplacar a ira dos deuses. E é por isso que depois de Deus estabelecer os princípios básicos do seu reino, que isto é, ouvir o que ele tem a dizer, o povo responde de forma pagã a esta proposta divina. Se você ler comigo o versículo 8, você vai ver a resposta do povo a essa proposta de Deus. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Observe que Deus não pediu isso deles. Deus pediu que eles apenas o quê? Ouvissem. Porém, a resposta deles se dá numa pressuposição pagã. Eles dizem: nós vamos fazer o que Deus está falando. Em outras palavras, é como se eles dissessem: nós temos competência para cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos. Então nós vamos fazer. Bateram no peito e disseram: a gente vai fazer, nós vamos fazer. Porém, Deus havia pedido para eles: ouçam o que eu tenho a dizer. Eu quero que vocês escutem a minha voz. Escutar a minha voz significa me obedecer, mas vocês só conseguem me obedecer se vocês me escutarem. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses princípios que Deus estabeleceu para o povo hebreu, eles estão vigentes hoje. Se nós quisermos receber o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus se manifesta, se pronuncia por meio da sua sagrada palavra, das sagradas escrituras. E nós precisamos estar com os ouvidos espirituais abertos para ouvir Deus falar. É por isso que há um campo de disputa muito grande pela nossa mente entre Deus e Satanás. Deus é o comunicador por excelência, que comunica a palavra de salvação o tempo inteiro em busca da nossa vida. Satanás, por sua vez, pretende nos distanciar de Deus e nos distrair da comunicação divina com vozes, com dissonâncias, com a série de sons que nos confundem, para nos tirar a atenção dos pronunciamentos graciosos de Deus que nos salvarão. É por isso que a mídia está infestada de todo tipo de conteúdo. É por isso que nós vivemos o tempo inteiro sendo estimulados para tantas coisas e não tenhamos assim tempo para ouvir a voz de Deus, porque quando a gente ouve a voz de Deus, Deus fala ao nosso coração e um milagre da obra do Espírito Santo se realiza em nossa vida. Enquanto nós não ouvimos a Deus, nós não damos permissão para que Ele atue por meio do seu Espírito em nossa vida. Alguns ainda ouvem a Deus displicentemente, mas ao mesmo tempo vão ouvindo as vozes que o mundo vai pronunciando e ficam na dúvida entre Deus e o mundo, e ficam titubeando entre as vozes de Deus, os decretos de Deus, os pronunciamentos divinos e as propostas indecentes do inimigo de Deus. Para que nós tenhamos salvação, de fato, é fundamental ouvir diligentemente a voz de Deus. Além disso, é fundamental que nós saibamos que nós não temos condição inerente a nós mesmos para cumprir aquilo que Deus diz, porque o ideal divino é sempre muito maior do que nós podemos fazer. Nós precisamos abrir a nossa mente para ouvir Deus falar, porque quando Deus fala, um milagre sempre acontece. A voz de Deus invade o caos desse mundo, a escuridão plena, e Deus diz: haja luz. E houve luz. Observe, quando Deus diz haja luz, não apareceram anjos eletricistas ligando os fios aqui na terra para poder fazer a luz surgir. Não, milagrosamente a luz obedeceu o comando divino e apareceu. Deus faz surgir do nada aquilo que Ele pronuncia. Então, quando Deus pronuncia a sua palavra virtuosa e poderosa sobre nós, Ele encontra um estado caótico de pecado. E esta palavra poderosa produz fé em nós, e a fé nos leva à obediência à palavra de Deus. Esta obediência, ela é uma obra do Espírito Santo em nós, resultado da voz de Deus pronunciada com poder sobre nossa vida. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
A fé não é um sentimento, nem é um assentimento intelectual. A fé é uma motivação vigorosa para obedecer a Deus. Não existe dicotomia entre fé e obras. Não existe essa separação. Fé é obedecer a Deus. Fé significa fazer aquilo que Deus falou. Fé significa romper com o visível, com o material, romper com a lógica circunstancial desse mundo e fazer aquilo que Deus está falando, ainda que isso pareça louco e estranho demais. Fé é obedecer a palavra de Deus. Fé é você guardar o sábado quando o mundo inteiro diz: não faça isso, porque você não vai ter emprego, você vai ser demitido. Fé é você separar 10% da sua renda e entregar para Deus quando o mundo diz que você tem que acumular, que você tem que ser egoísta. Fé é você se manter puro ao seu cônjuge, pura ao seu cônjuge, quando o mundo inteiro acossa você para a impureza e para a perversão sexual. Fé é você lutar contra as suas vontades inerentes pecaminosas e dizer: eu sou de Jesus, Ele é poderoso e eu creio na sua palavra e ela vai se cumprir em minha vida. Isso é fé. Fé é ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Então, é por isso que a base do pronunciamento divino, da sua aliança com o seu povo foi: ouça o que eu tenho a dizer. E o que Deus teve a dizer a Israel no sopé do Monte Sinai? O que Deus falou e que queria que o povo ouvisse diligentemente? Bom, o pronunciamento divino a Israel está retratado no capítulo 20 de Êxodo. Observe o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Observe, Deus falou todas estas palavras. Que palavras são estas? Deus falou o decalogo. Já ouviu falar no decalogo? 10 logos, 10 palavras, isto é, Deus pronunciou o decálogo. Deus queria que o povo ouvisse suas palavras. Palavras aqui não são unidades linguísticas mínimas, palavras aqui significam discursos, e Deus pronunciou 10 mini discursos, para que o povo ouvisse. E é muito interessante você pensar que tudo aquilo que Deus falou ia na contramão direta do que era a prática de vida do povo para quem ele pronunciava aquelas palavras. Observe, por exemplo, que o 6º mandamento dizia, a 6ª palavra, melhor dizendo, dizia: não matarás. E o líder daquele povo, Moisés, era um assassino. Deus disse que eles não deveriam ser idólatras, mas eles vinham de uma tradição religiosa de 430 anos de idolatria. Deus disse que eles não deveriam ser impuros, mas esse povo aqui, ele era tão arraigadamente impuro que dias depois desse pronunciamento sobre a pureza sexual e matrimonial, eles estavam numa orgia idólatra no pé do Monte Sinai, onde eles ouviram a voz de Deus, porque esse era o costume que eles tinham no Egito. Então, o que Deus estava pronunciando para eles nas 10 palavras, no decálogo, era totalmente oposto àquilo que eles podiam entregar para Deus em termos de obediência. Eles que haviam dito: nós vamos fazer tudo o que Deus falou, agora perceberam com clareza que não tinham condições de fazer aquilo, porque eles haviam se esquecido que Deus havia pedido que eles apenas ouvissem com diligência, porque quando a voz de Deus adentra o caos da experiência humana, ela produz vida onde há morte, ela produz salvação onde há perdição, ela produz resgate onde há completa perdição. É preciso ouvir a voz de Deus. Eu queria que você pensasse numa coisa que é muito interessante aqui. Eu fui professor de língua portuguesa por 10 anos, e eu vou me lembrar dos tempos da sala de aula agora com vocês. Quero convidar vocês a me ajudarem aqui. Às vezes dá saudade da sala de aula, pastor Adolfo. O senhor também é professor. E, bom, vocês lembram que vocês estudaram verbo, né? Os verbos, eles têm 3 modos. Está se lembrando aí da sala de aula? O modo indicativo,
o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo expressa certezas. A grosso modo, tá bom? Não tem tanto tempo a gente fazer as minúcias, os detalhes. Então, basicamente, o modo indicativo expressa certeza. O modo subjuntivo expressa dúvida. E o modo imperativo expressa ordem. Simples, não? Se eu botar isso na prova, você tira 10, né? O modo indicativo, certeza. O modo subjuntivo, dúvida. E o modo imperativo, ordens. Quando você lê o Decálogo e analisa os verbos do Decálogo, eu vou fazer uma pergunta importante agora, você é inteligente. Que modo verbal você acha que está empregado aqui em língua portuguesa, tá bom? Na tradução, que é bem fiel aos originais o original hebraico e a tradução para o grego também. Que modo, qual desses 3 modos você acha que estão empregados os verbos daqui do Decálogo? Por exemplo, vamos pegar o que nós chamamos de primeiro mandamento. Versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O verbo aqui é terás. Está modificado pelo advérbio não, então está dizendo a frase não terás. O verbo terás, ele está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? O que vocês acham? Pastor, está quase meia-noite, está dando aula de português aqui para a gente, aí não dá, né? Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Terás, indicativo, subjuntivo ou imperativo? É mandamento, então se é mandamento, é uma ordem. Se é ordem, é que modo? Imperativo. Você acha que é imperativo? Vou dar um ponto na média para quem acertar, hein? Pensa comigo. Terás, não terás outros deuses diante de mim. O mesmo pode ser no próximo mandamento. Não farás. O verbo é farás. Depois tem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Depois tem, 6 dias trabalharás, no 4º mandamento. E por aí vai. Você acha que é indicativo, que indica certeza, subjuntivo, que indica dúvida, ou imperativo, que indica ordem? Bom, se você acha que é ordem, infelizmente você errou. Os verbos empregados aqui nos 10 mandamentos estão empregados no modo indicativo futuro, na segunda pessoa do singular. Agora eu sei que ficou difícil, né? Mas vamos lá. Segunda pessoa do singular é a pessoa com quem nós falamos. Então Deus estava falando com os indivíduos de Israel. Deus não estava falando com a massa. Deus estava falando com cada um dos indivíduos. Na segunda pessoa do singular. No modo indicativo significa... Aliás, eu não disse isso, né? O modo aqui é indicativo. E o modo indicativo significa certezas. E o modo futuro está relacionado com promessa. Tá? O tempo futuro, melhor dizendo, está associado com promessas. Portanto, o que nós chamamos de 10 mandamentos, ou o decálogo de Deus, são 10 pronunciamentos, são 10 promessas de Deus para indivíduos que ouvem a sua voz. Quando Deus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, Ele não estava dizendo assim, ei, eu sou Deus, estou aqui, e eu estou dando uma ordem para você que está aí embaixo, seu pagão terrível, pare de idolatrar. Não, Deus estava dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso que tirei vocês com mão poderosa do Egito. E com base nesse poder extraordinário que há em minhas mãos e em minha vida e em minha voz, eu estou declarando que você não terá outros deuses. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o que Deus disse para Israel naquele dia. É por isso que Ele disse que Israel tinha que ouvir o que Ele tinha a dizer. Israel idólatra, se quisesse deixar de ser idólatra, mais do que tentar deixar de ser idólatra por sua própria força, deveria ouvir a poderosa palavra de Deus, que tira do nada o tudo. A poderosa palavra de Deus, que produz vida do nada. A poderosa palavra de Deus que cria ex nihilo, isto é, sem matéria-prima, sem precisar de ajuda de ninguém. Deus fala e o impossível acontece.
Nessa noite quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus está sendo pronunciada sobre você, e você precisa ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo para uma pessoa que está me escutando neste momento, que está assistindo esse culto, de que você será vitorioso na vida espiritual, que você será vitoriosa, que você terá poder para resistir à tentação. Deus está pronunciando isso. A palavra de Deus está recheada de promessas dessa natureza. A palavra de Deus está dizendo que você receberá o Espírito Santo, se você ouvir a voz de Deus, se você se submeter aos comandos divinos para a sua vida. É preciso que você ouça, é preciso que você também desintonize sua mente das outras vozes concorrentes com a voz de Deus, que tentam de lhe dizer o contrário. A mídia, os formadores de opinião, a internet está cheia de pronunciamentos concorrentes com a voz de Deus, que diz que você nasceu do jeito que você é, pecador, que as suas inclinações sexuais são essas mesmo e que você precisa dar vazão a elas. Esses pronunciamentos estão aí, incitando você a ser pior do que você é hoje, dando coragem para você assumir determinados comportamentos que são nocivos para você, quando você poderia ouvir a voz de Deus dizendo: olha filho, você é fraco, você não tem poder em si mesmo, você tem tendências herdadas, você tem tendências cultivadas, essas tendências são pecaminosas, e eu sei que você não tem condição de resisti-las, mas ouça a minha voz sendo pronunciada sobre sua vida, porque se você ouvir o que eu tenho a dizer, você terá fé para obedecer aquilo que eu estou falando, e você terá um poder inimaginável para resistir o pecado e se tornar uma pessoa, um ser humano semelhante à imagem de Jesus Cristo. Você está entendendo o que estou dizendo a você nessa noite? A palavra de Deus tem esse poder de tirar do nada, de tirar do caos a vida, de fazer brotar a esperança quando não existe. Eu estou falando para pessoas nessa noite que certamente estão angustiadas, estão amedrontadas, estão dentro de suas casas não sabendo o que vão fazer da vida, podem ter perdido o emprego, podem estar perturbadas com uma série de circunstâncias e não acreditam que tenham mais solução para a sua vida. Alguns podem estar até nesse momento considerando o suicídio. Eu quero dizer para você que você está dando ouvido para a voz do inimigo de Deus e ele quer destruir você. Nesse momento eu queria que você deixasse de escutar a voz do inimigo e sintonizasse a sua vida na voz de Deus, que diz: eu vim para que tenha vida, e para que você tenha vida, e que você tenha vida em abundância. A palavra de Deus diz: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vou aliviar você. Tome o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. É isso que a palavra de Deus diz a você nessa noite. Por que você tem que ouvir outras coisas? Por que você tem que dar atenção ao lixo que esse mundo produz? Ouça a voz de Deus. A voz de Deus é graciosa. Eu sei que ela fala coisas grandiosas demais e que você não tem condição de viver à altura desse ideal por si mesmo, mas ouça diligentemente que o poder miraculoso de Deus, do Espírito Santo de Deus, fará aquilo que Ele fala que deve acontecer em sua vida. É estranho, porém, perceber o que acontece aqui no Monte Sinai. Depois de Deus pronunciar suas 10 graciosas palavras, o decálogo, aquele povo que estava disposto a fazer com Deus uma aliança que era simples, eles deveriam apenas ouvir diligentemente. Este povo que pensava que poderia cumprir por si mesmo aquilo que Deus havia dito, depois de Deus se manifestar de maneira aterradora, porque diz o texto aqui em Êxodo 19, que o monte fumegava e que a voz de Deus ela era pronunciada com fogo. E aqui há um paralelo com Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, porque diz que ali também, naquele dia, línguas de fogo desceram do céu e um som como de um vento impetuoso encheu o lugar onde os apóstolos estavam, os discípulos estavam. Toda a descrição de Atos 2 remete a Êxodo 19. Portanto, há uma
uma importante relação entre o batismo do Espírito Santo e a dádiva da lei. Isso se complementa com o fato que já foi dito aqui nesta noite, de que a obra do Espírito Santo é esta, de imprimir a lei de Deus no coração do seu povo. A obra do Espírito Santo, basicamente, é escrever a lei de Deus no coração dos filhos de Deus que ouvem a voz de Deus. Por isso, a dádiva da lei e o Pentecostes, eles são festas que remetem um ao outro. O Pentecostes, conforme eu disse, é a renovação da aliança do Sinai em que Deus deu ao seu povo a sua lei. Deus só queria que seu povo ouvisse a sua voz. E olha que estranho, leia comigo Êxodo capítulo 20, versículo 19, depois de Deus terminar de pronunciar suas 10 palavras e esperar a reação do povo, era o momento do diálogo. Deus, o grande comunicador, falou para salvar, e agora ele queria ouvir o que o povo tinha a dizer, depois de ouvir o que ele tinha falado. Mas olha o que o povo disse. Versículo 19, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Que trágico! O único meio de salvação para aquele povo, que tornaria aquele povo uma nação de sacerdotes, seria ouvir a voz de Deus. Porém, eles não gostaram de ouvir a voz de Deus, acharam a voz de Deus pesada demais, não gostaram do conteúdo que Deus pronunciou naquele dia, e eles disseram a Moisés: fala-nos tu. É interessante que aqui, mais uma vez, eles reproduzem a religião pagã, que sempre precisa de um pontífice entre a humanidade e Deus para fazer essa ligação. A religião do céu tem ligação direta entre o pecador e o Deus Todo-Poderoso. A religião pagã egípcia sempre precisa de um intermédio humano. E aqui eles, lembrando do Egito, pedem a Moisés para ser esse sacerdote. Fala-nos tu e te ouviremos. Mas não é a fala de Moisés que salva, é a fala de Deus. Mas eles negaram ouvir a voz de Deus. E quando você lê o livro de Deuteronômio, que é uma repetição disso daqui, Deus se lembrando daquele dia, você vai perceber que Deus se ressentiu com o fato de que o povo não quis ouvir a sua linda voz, que o povo não quis ouvir seu poderoso pronunciamento. E olha que coisa interessante, que nota triste, aqui quase no fim de Êxodo 20, veja o verso 20, respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha, Deus falou para vocês não pecarem, a voz de Deus foi pronunciada para que vocês tenham fé, e esta fé vai ajudar vocês a ter santidade. Foi por isso que ele falou. Olha o versículo 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O povo ficou de longe, rejeitou a voz de Deus. Mas Moisés se aproximou para ouvir mais a voz de Deus. Eu disse a vocês que Deus se ressentiu disso daí, a ponto de ele dizer em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, ele falou: Moisés, você lembra daquele dia que o povo não quis ouvir minha voz? Tudo bem, eu entendi. Pois eu vou enviar um profeta semelhante a você, Moisés. E veja o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: a esse profeta que eu vou enviar semelhante a você, a esse profeta eles vão ouvir. Observe que Deus retoma o verbo ouvir. Então, eles não quiseram me ouvir, Moisés, porque eles acharam minha voz muito forte, muito poderosa, não gostaram do pronunciamento, acharam muito distante, e eles quiseram ouvir tua voz. Então, Moisés, não tem problema não, eu vou me fazer um homem igual a você. Olha que Deus extraordinário. Moisés, eu vou me transformar em um homem como você. Eu vou aparecer em 4 dimensões, de carne e osso. Um profeta, o profeta messiânico que os judeus esperavam. É esse profeta aqui que foi prometido a Moisés. Moisés, então quando esse profeta aparecer, Moisés, eles vão ouvir. Eles não quiseram ouvir agora, mas eles vão ouvir.
É triste, porém, quando você vai a João capítulo 1, versículo 10, quando esse profeta com P maiúsculo apareceu. João capítulo 1, abra lá, é um texto muito conhecido. E aqui é dito o seguinte, João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo. Lembra da palavra que foi pronunciada, o verbo, que o povo não quis ouvir? Então a palavra se fez carne. O profeta com P maiúsculo apareceu. Por quê? Porque o profeta veio para comunicar aquilo que o povo não quis ouvir, porque era distante, porque era a voz poderosa de Deus. E Deus, que é o comunicador por excelência, identificando uma falha, uma suposta falha na comunicação entre o emissor e o receptor, entre ele que fala e o povo que ouve, ele resolve desenhar, ele resolve imprimir, ele resolve aparecer como um homem, falando como um homem, porque assim o povo ouviria. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E o verso 10 diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Olha aqui João, lembrando de Gênesis 1, porque o verbo falou e o mundo apareceu. Mas o mundo não o conheceu. Que paradoxo! O mundo que veio à existência pelo intercurso da palavra de Deus, do verbo, não conheceu o verbo quando o verbo apareceu em forma humana. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que Deus está falando a você nessa noite? Quais são os pronunciamentos divinos para a sua vida? Você está atento? Você está ouvindo Deus dizer a você nessa noite que você vai ser mais do que vitorioso? Você está ouvindo Deus dizer a você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Você está ouvindo Deus dizer que Ele batizará você e sua família com o Espírito Santo? Você está ouvindo Deus dizer a você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Você está ouvindo Deus dizer a você que Ele é o seu pastor e que nada te faltará? Você está ouvindo Deus dizer a você, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus? Você está ouvindo Deus dizer a você que você será fiel, que você será um marido fiel para sua esposa? Você está ouvindo Deus dizer a você que você será uma esposa fiel ao seu marido e aos seus filhos? Você está ouvindo Deus dizer a você nessa noite que você vai ter poder para resistir à tentação das drogas, da pornografia, do sexo ilícito? Você está ouvindo Deus dizer a você que você vai ser um cidadão dos céus? Porque Deus está dizendo todas essas coisas para você nessa noite por meio do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz de Deus. Ela é graciosa, ela é maravilhosa. O verbo se fez carne, o verbo se tornou um ser humano para você ouvir o que Deus tem a dizer. Por favor, não faça ouvidos moucos para o que Deus está dizendo. Em outras palavras, não tape seus ouvidos para Deus. Não tenha medo do que Deus tem a dizer para você. É possível que eu esteja falando para pessoas nessa noite que estão sendo convidadas insistentemente pelo Espírito Santo para tomar uma decisão ao lado de Deus. Pessoas que já estudaram a Bíblia, que sabem que este é o caminho e que precisam descer as águas, mas que estão relutando em não ouvir essa voz. Estão ouvindo as vozes da ansiedade, do medo, da incerteza, da dúvida. Estão ouvindo a voz rouca, satânica, que os seduz
tirando-os da presença de Deus e levando-os para os seus descaminhos, os descaminhos dessa vida. O meu convite para você nessa noite é: ouça a voz de Deus, ela é linda. Ela só é manifestada para salvar você. Deus não fala para te ferir, Deus não fala para te oprimir, Deus fala para te salvar. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus falar a você. É muito interessante você perceber. E aí nós vamos ler o último texto dessa noite, 2 Pedro, capítulo 2. Veja que coisa linda o que está escrito aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus diz aqui uma coisa maravilhosa para o seu povo e que Ele deseja falar a você. A carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Abra lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Veja que coisa linda, diz o apóstolo, remetendo ao texto da dádiva da lei. Vós, porém, sois raça eleita. Olha Deus falando a você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamardes as virtudes. Virtudes remete aqui à moralidade divina expressa na lei de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É muito interessante você perceber a relação entre o Espírito Santo de Deus e a lei. Os apóstolos no capítulo 5 de Atos, quando coagidos a não obedecer o pronunciamento de proclamar as virtudes de Cristo para o povo, eles disseram, no versículo 32, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles dizem, concluindo esse versículo, lá no versículo 32, melhor dizendo, eles dizem que o Espírito Santo da promessa é dado àqueles que obedecem a Deus. Então existe uma relação profunda entre a dádiva da lei, que decorre em obediência, e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para fazer eu e você um reino e sacerdote de Deus, nação exclusiva de Deus, que vive com base nos princípios do reino de Deus. É muito interessante você pensar também, e aqui preste muita atenção nisso, que a dádiva da lei no Sinai, que se refere ao batismo do Espírito Santo cristão, ela foi dada para que o povo pudesse entrar em Canaã. E o povo de Deus só vai entrar em Canaã celestial, na Nova Jerusalém, depois que for batizado plenamente com o Espírito Santo. Quando receber a chuva serôdia, a nova manifestação do Pentecoste nesses dias, vai habilitar a mim e a você a sermos cidadãos plenos do céu. E esta obra está em curso agora. A chuva serôdia está caindo. E ela vai encher e transbordar quando o mundo se voltar contra o povo de Deus. Quando as bestas erigirem uma imagem para levar as pessoas a receber uma marca, Deus vai selar o seu povo e Ele vai fazer isso por meio da obediência. Quando o mundo se voltar para obedecer à imagem da besta, o povo de Deus vai dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. E cheio do Espírito Santo, o povo de Deus vai bradar o alto clamor, que é o grito da fidelidade. E o mundo inteiro vai ser alcançado com a bênção da palavra de Deus, porque o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a palavra de Deus. Nessa noite, eu quero convidar você a diligentemente ouvir a voz de Deus. Quero apresentar a vocês alguém que ouviu diligentemente a voz de Deus. O nome dele, Daniel. Daniel vai ser batizado nesta noite, porque depois de um longo tempo tentando não ouvir a voz de Deus, Daniel ouviu a voz de Deus no meio dessa pandemia terrível,
no meio de tantas vozes amedrontadoras, no meio de tanto discurso, de tantos discursos, Daniel assistindo às vigílias aqui, assistindo os cultos dessa igreja, Daniel ouviu a voz de Deus. Ele resolve voltar aos braços do Senhor. A sua esposa foi um poderoso instrumento para que ele ouvisse a voz de Deus, a Liliane. E eu quero convidar a Liliane e os demais familiares que estão aqui, que vieram aqui para ver essa cerimônia linda, a se aproximar do tanque batismal, porque vocês vão acompanhar de perto, de camarote, essa que será a entrega definitiva, assim cremos, do Daniel nos braços de Jesus. O Daniel conheceu Jesus há muito tempo, mas se afastou dos seus caminhos. E um dia a Liliane estava no culto da mata. E ela pediu a alguém, e ela foi orar com uma pessoa, que ela não sabia que era o irmão do Daniel. E o irmão do Daniel disse: ora pelo meu irmão. E ela não sabia quem era o irmão daquela pessoa, mas o irmão era o Daniel. E ela orou por aquela pessoa com fervor, não foi isso, Liliane? E o Espírito Santo de Deus atendeu a oração dela. E começou a trabalhar no coração do Daniel. E o Espírito Santo, ele trabalha de maneiras maravilhosas, sabe, Daniel? A vida cristã é um processo. Ele te deu uma namorada para te salvar. Confirmou esse amor de vocês dois e casou vocês dois para te salvar. E te deu uma filhinha, a Heloísa, para te salvar, não é isso? Porque quando a Heloísa nasceu, você disse: eu preciso voltar para os braços de Jesus, porque eu quero dar uma família feliz e fiel para essa menina, uma família que ama Jesus. Desde que a Heloísa nasceu, há 8 anos atrás, você vem postergando essa decisão, embora sabendo que precisava tomar. E Deus precisou permitir que uma pandemia terrível chegasse no mundo, para que a palavra de Deus pudesse alcançar seu coração. E ela chegou e você ouviu. E porque você ouviu a voz de Deus, ela produziu fé no seu coração. E essa fé levou você à obediência, que se expressa nessa atitude que você toma nesse momento. Eu vejo emoção nos seus olhos, eu vejo sinceridade no seu olhar, eu posso perceber uma decisão genuína. E eu queria dizer para você que, em nome de Jesus, o seu nome está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. O céu é para você, o céu se abre para você nessa noite. E é por isso que o pastor Robson, como ministro do Evangelho, com alegria no coração, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Louvado seja o nome de Deus. Não existe coisa mais linda do que isso, de uma pessoa que se rende a Cristo, de uma família que se une para servir a Jesus. Daniel, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o que você diz nessa noite. Coisa linda isso. Convido o grupo Prisma para se achegar aqui. O que você sente quando você vê alguma coisa como essa? Por favor, fecha mais um pouquinho aqui, porque eu quero falar o coração de quem está assistindo nessa noite. Ou neste momento, se você está assistindo este vídeo gravado. O que Deus está falando a você? Você consegue escutar Deus te dizendo? Deus diz: eu amo você. Eu amo tanto você que eu enviei meu filho para falar a você. Ouça a minha voz. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus diz a você também hoje, não ontem, não amanhã. Deus diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus convida você a uma decisão. Eu sei que há pessoas que assistem esse vídeo neste momento,
que ainda não foram batizadas. Hoje, não ontem, não amanhã. O amanhã não lhe pertence, você só tem hoje. E hoje Deus diz: ouça a minha voz. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Se você deseja a salvação de Deus, é hoje, é de graça, é agora, é para você. Não endureça o coração. Ouça, abra-se para Deus e tome sua decisão. Eu queria ver você, não posso. Se você estivesse aqui, eu ia convidar você para vir aqui à frente, para o céu registrar sua decisão. Mas hoje, o único ponto de contato que eu e você temos é seus comentários aí. Escreva aí: eu me entrego a Cristo, eu ouço a voz de Deus, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. É possível que eu esteja falando para pessoas nesta noite que já foram batizadas, mas que se afastaram dos caminhos de Deus, mas hoje ouviram a voz de Deus. Não endureça o seu coração, não deixe o seu coração ficar empedernido. Deixa Deus falar, porque quando Ele fala, um milagre acontece e a salvação brota na vida. É hoje, não é amanhã, é hoje, é de graça e é para você. É só ouvir. E quando você ouve, o milagre acontece. Escreva aí: eu volto para Jesus. Procure um pastor, procure o pastor Gilson, procure o pastor Robson. Entre em contato com as redes sociais do NASP ou da igreja do seu bairro, da sua cidade. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Você não tem o amanhã, você só tem o hoje. E hoje Deus te chama: vem, filho, vem, filha. O grupo Prisma vai cantar, e enquanto eles cantam, você se decide, você se entrega e Deus te recebe.
esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vão voltar para onde é meu lugar, vão morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no Convido você, onde você está, a fechar seus olhos e nós vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora de nós tomarmos uma decisão séria ao teu lado. Ouvimos a tua voz, ela é poderosa, ela é preciosa, ela é tudo o que temos para a salvação. Senhor, por favor, nos ajude a nos concentrarmos em teus pronunciamentos maravilhosos e esquecermos o que o mundo e o inimigo têm falado a nós. Quanta coisa pervertida, Senhor. Quanta mentira, desde o início, o enganador mentindo para nós. Lamentavelmente, muitas vezes nós damos ouvidos a essas mentiras e nos perdemos. Ó Deus, obrigado porque não desistes de nós e continuas insistentemente falando. Nos ajude a diligentemente ouvir a tua palavra. Tu convidaste pessoas nesta noite a tomar uma decisão para o batismo, porque quem crê e for batizado será salvo, e tu queres salvar. Então, Senhor, continua falando a essas pessoas, dá poder a elas para tomar a decisão, para não deixarem para amanhã aquilo que precisam fazer agora. Ó Deus bendito, só tua palavra pode fazer isso. Não é o ser humano, é a tua palavra. Então fala, Senhor. Insista, Senhor, para que teus filhos possam se decidir ao teu lado antes que seja tarde demais. Alguns que precisam se rebatizar porque se afastaram de ti. Fala, Senhor, a essas pessoas e traga-as de volta ao teu redil. Continua conosco também, Pai, e continua falando a nós e nos ajude a tomar as decisões que precisamos progressivamente tomar para nos assemelharmos a Cristo e um dia subirmos para o céu para viver eternamente contigo. Nos despede agora na tua paz e nos batiza com teu Espírito. Batiza teu povo, Senhor. Cumpre a tua promessa. Nos dá a plenitude do Espírito, para que o mundo ouça o grito de nossa fidelidade, de nossa obediência, e seja levado a uma decisão ao teu lado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.